Bem-vindos, amigos da Bíblia Sem Maquiagem. Hashtag Fica a Dica de Salomão. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. Provérbios 5, 23. Bom, agora que já tiramos Noé da arca, vamos ver um pouquinho mais do mesmo, do vocabulário da leitura. Por exemplo, nos versículos 1, 2 e 7, temos a transferência de responsabilidade de Adão para Noé. Antes era para Adão multiplicar, dominar sobre os animais, no capítulo 1, versículos 26 e 28. Nos versículos 2 e 3 já tem música. Tudo que move é sagrado. E olha como isso se modifica em Levítico 11. Lá nem tudo que se move será para nosso mantimento. Mas a palavra mantimento se manteve desde o capítulo 6, 21. Levítico é um livro que Deus vai organizar muita bagunça. E aí, no versículo 3, está dizendo: tudo vos tenho dado, como a erva verde. E eu venho tocando no assunto árvore, erva, para comer desde o capítulo 1, 29. Não sai da minha cabeça, que era para a gente comer só fruta. Tem uma denominação religiosa que implica que só aqui Deus permitiu comer carne e incentiva seus adeptos a serem vegetarianos. Mas se eles não comiam carne antes, então por que Abel ofereceu dos primogênitos das ovelhas? Eu já abordei o assunto das coisas acontecerem fora da ordem no bate-papo do vocabulário do capítulo 7, versículos 1 ao 16. Mesmo na apresentação do projeto, eu já avisei que na Bíblia os eventos nem sempre são apresentados na sua ordem cronológica. E se você se lembra, só no Êxodo 11 é que Deus vai tocar no assunto primogênitos pela primeira vez. E voltamos a falar do sangue, dos versículos 4 ao 6. Eu fiz um bate-papo chamando a hora e o poder das trevas, no vocabulário do capítulo 4, dos versículos 8 ao 26. É aquele vídeo que tem a foto com os emoticons. Naquele vídeo eu falei bem sobre a vida estar no sangue e o problema criado por uma certa denominação com referência à transfusão de sangue. Vê como a gente precisa usar a nossa capacidade de raciocinar? Mas agora acrescenta-se que o sangue será requerido nos versículos 5 e 6, o que não é muito diferente da lei do talião, ou seja, o dente por dente, olho por olho, que continuou até Moisés. Veja que em Ezequiel 3, 18, 20, ele foi chamado para avisar aquele que se desviava do caminho de Deus. Por isso, nós também temos essa mesma responsabilidade. Quando a gente tem a oportunidade de ser intermediário de Deus, ou Ele cobrará de nós mais tarde. Lembra onde foi que Deus combinou com Noé que faria um pacto com ele? No capítulo 6, versículo 18, e só agora, 100 anos depois, é que ele volta a falar nisso, dos versículos 9 ao 17. Pois com Deus é assim, prometeu, cumpriu, nem que demore, porque Ele é o dono do tempo. E eu já dei o título do bate-papo do vídeo 19, o tempo de Deus, referente ao vocabulário do capítulo 6, versículos 1 ao 12. Lá tem mais detalhes e passagens no versículo 3. Uma coisa que deixa um pouco confuso é o que diz no versículo 10, porque até aqui a gente entende que não tem mais nenhum animal, além dos que estão com Noé na arca. Então a gente conclui que Deus só pode estar se referindo aos animais do mar, não é? A próxima promessa cumprida por Deus está nos versículos 11 e 15,
que não haverá mais dilúvio para destruir toda a carne. E eu já abordei também esse assunto no vocabulário dos versículos 6, do capítulo 3, no vocabulário do capítulo 6, dos versículos 13 ao 22, que se tornou o vídeo 21. No capítulo 6, no versículo 13, eu dei o nome de fins de mundo, e você vai ver que todas as vezes Deus deixou sobreviventes, inclusive em Sodoma e Gomorra. Em algumas leituras, ele até disse: ainda não farei uma destruição final. E os sinais que não param mais, hein? Olha aí, de volta nos versículos 12, 13 e 17. Deus deixou uma marca em Cã e agora no céu. E daí por diante fala-se muito em sinal. Já viu quanta música fala de sinais? Eu lembro de uma música sertaneja bem antiga, que até encaixa bem nessa leitura. Era mais ou menos assim: mundo velho tá perdido, já não endireita mais. Metade da mocidade estão virando marginais. É o começo do fim, já estou vendo sinais. Eu lembro que terminava assim: a vaca já foi pro brejo. Ai, meu pai. E está de volta a memória de Deus nos versículos 15 e 16. Ela vem desde o capítulo 8, versículo 1. Deus lembrar, Deus esquecer. Uma coisa importante está no versículo 16 e já estava no versículo 12. É a palavra eterno. Deus vai sempre tentar perpetuar os concertos que Ele faz. Por isso, Ele sempre vai pedir para ir passando as mesmas instruções de geração em geração. Isso não aconteceu, por isso Ele teve que desfazer e refazer pactos muitas vezes. Porém, o arco-íris está aí até hoje. Olha ele aí, dos versículos 13 ao 17, e mais outros livros que vão falar dele. No Apocalipse 6:2, o cavaleiro do cavalo branco tinha um arco, mas como a visão de João é celestial, seria o arco celeste, como no capítulo 4, versículo 3. E vamos já acostumando a falar de Cã e de Canaã, dos versículos 18 e 22 em diante. Falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? E atenção que nos Salmos 78, 51, 105, versículos 23 e 27, e o Salmo 106, versículos 21 e 22, Davi já dá a dica de que a terra de Cã é o Egito, e o Egito é na África. No versículo 19, já aprendemos em primeira mão a nossa procedência. Somos descendentes de Sem, Cã ou Jafé. Vai ter mais detalhes no próximo capítulo. Por enquanto, vamos dar prosseguimento a este capítulo 9, dos versículos 20 ao 29 no próximo vídeo, que é quando Noé planta uma vinha. A Bíblia Sem Maquiagem volta em breve para esta leitura. Até lá!